igreja. Eu me chamo Mariana Pastore. Eu tenho 18 anos, como a Raquel falou. Eu saí recentemente da adolescência, entrei recentemente na juventude. Eu sou amiga de Jesus Cristo. Quem não assistiu o último Arena, eu falei o motivo de eu mudar a minha apresentação. Eu participo de alguns ministérios, Reação Music, o Ministério de Dança Reação, e sou co-líder junto com a Renata, do GR Vinho Novo Team. Sabe, eu cresci na igreja. E se tem uma coisa que eu cresci ouvindo, era que nós somos a geração que vai testemunhar o último avivamento que vai vir sobre a terra. Nós somos a geração que vamos ver um Brasil incendiado, um Brasil avivado. Sabe, como igreja nós temos vivido momentos lindos, nós temos tido uma visitação do Senhor linda. A gente olha para o lado, tem 3 falando em línguas, 4 no chão, 5 rodando, 7 marchando. Tem sido um momento incrível. Nós temos sido uma igreja saudável. A nossa liderança, os liderados, eles têm vivido o ápice. Eu acredito que a Igreja Batista Reação está vivendo o ápice que ela poderia viver. Eu espero que você não tenha acreditado na metade das coisas que eu falei. Mariana, o que você estava vendada? Porque eu achei que hoje eu ia chegar aqui e eu ia falar com vocês sobre corpo saudável, sobre saúde mental. Gente, o tema é saudáveis. Eu tenho tanta coisa para falar, sabe? Só que o Senhor me fez olhar para a igreja. O Senhor me fez olhar para as gerações. E o tema da mensagem de hoje é geração saudável. Nosso texto base está em 1 Tessalonicenses 5:23, que diz assim, a minha versão é NVI, só para avisar. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. E eu também vou ler João 5, do 3 ao 6. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Aqui no texto a gente vê 3 tipos de pessoas doentes: os cegos, os mancos e os paralíticos. E eu digo que hoje na igreja nós temos 3 tipos de cristãos: os frios, os mornos e os distraídos. Os frios é aquela galera que já está na rotina. Galera que vem para a igreja, levanta a mão, serve no ministério, faz um monte de coisa. Mas que não necessariamente tem sentido mais a presença do Senhor. Só que ser cristão já virou parte da rotina, então eles estão sempre aqui na igreja. Mas não existe mais um fogo, não existe mais um amor, não existe mais uma paixão, nenhuma devoção pelo Senhor. É Deus no céu e eles na terra. Os mornos, gente, eu conheci tanto crente morno nos últimos tempos que eu fiquei assustada. Os mornos, eles são aqueles cristãos que é pé na igreja, pé no mundo. Eles vivem um evangelho meia boca. E recentemente eu conheci muita gente assim, que se apresentava e falava, porque eu sou cristão. 5 segundos depois, falou 20 palavras e 15 eram palavrões. Eu fiquei olhando assim, nossa, que interessante que você é crente. Não sabia que cristão falava palavrão desse jeito. E o último grupo são os distraídos, ou os cegos. Talvez você pense que os distraídos, os cegos, é aquela galera fria também. Mas eu acho que os cegos e os distraídos, eles são quentes. Eles têm certeza que eles estão no ápice.
eles têm certeza que eles estão no fogo. E eles vivem do que eu falei aqui no início, do movimento. Eu falo em línguas, quando oram por mim eu caio, eu marcho, eu rodo, eu tenho muito conhecimento bíblico, eu tenho certeza que eu estou bem na fita. Só que a vida deles é resumida ao movimento. Se o devocional não está sendo aleluia, glória a Deus, se não tem movimentação, ele não está existindo. Ou tem, eu estou pulando, ou não tem nada. Ele não sabe viver um evangelho sadio, um evangelho equilibrado. Só tem os extremos. A questão é que os 3 tipos de cristãos que eu citei, tá todo mundo distraído. O frio está distraído, o morno está distraído e o distraído está distraído. Só que eu acho que o pior deles é o que pensa que está bem na fita, mas na verdade não está. E aí você talvez me pergunte, tá, Mariana, o que geração saudável, o que tudo isso que você explicou até agora tem a ver com 1 Tessalonicenses 5:23, que é o versículo tema? O que isso tem a ver com o tema que é saudáveis? Você devia falar do indivíduo, não do coletivo. Só que, quando eu estava montando a pregação, o Senhor me incomodou com algo, Ele me fez perceber algo. Ele tem entregue várias palavras ao longo do ano para mim. E eu fiz um grande acúmulo delas para montar essa pregação. A palavra de Deus diz aqui em 1 Tessalonicenses que nós devemos permanecer irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus. O problema é que a igreja está distraída. A gente está jurando que estamos no ápice, que a gente está vivendo um evangelho maravilhoso porque eu levanto a mão no culto ou porque eu sei falar em línguas. A gente tem certeza que está bem, só que a gente não está irrepreensível. Eu vou ler um versículo agora que está em Juízes 2. Juízes 2:10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Em outra versão, que eu anotei no meu telefone, fala: depois que toda aquela geração morreu e foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor e das orientações e dos grandes feitos do Senhor em benefício do povo de Israel. Aqui em Juízes, a geração de Josué tinha morrido. E a palavra de Deus, ela diz que o evangelho, ele é passado de geração em geração. Se eu não me engano, é em Salmos que diz isso. Eu esqueci no momento. Aqui. Salmos 145:4. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Mas aqui em Juízes, uma geração inteira morreu. E a outra que tinha acabado de chegar não conhecia Jesus. Não conhecia o Senhor. A liderança tinha falhado em passar os princípios para a geração que vinha depois. E em Juízes vai dizer que o Senhor se irou contra Israel, contra aquela nova geração que tinha surgido, porque eles se esqueceram dele, começaram a servir Baal e a outros deuses. E o Senhor se irou contra Israel e entregou eles aos inimigos. Mas tudo isso porque uma geração não soube se comunicar com a outra. E uma geração inteira se perdeu. Mariana, o que isso tem a ver com saudáveis? É porque a gente só alcança a cura quando a gente assume que está doente. E a pior parte dentro da igreja é que a gente nunca assume que está doente. A gente sempre finge que a gente está bem. A gente sempre finge que a gente está saudável, que o ministério está no ápice. Enquanto isso, eu tenho uma geração de adolescentes e jovens que tem se perdido. Sabe por quê?
Porque o crente está tendo discussão se beber bebida alcoólica e fazer tatuagem é pecado, enquanto o mundo está se renovando e criando coisa nova todo dia, para captar a atenção do jovem e do adolescente. Os adultos estão cansados, eles estão distraídos. Está um lambendo a ferida do outro. Eles estão ocupados brigando por liderança, brigando com ego. E o jovem, que a palavra diz que foi chamado porque é forte, está se sentindo fraco. O adolescente tem que se criar sozinho. Ele olha assim, não quero isso não. É uma geração que está se perdendo. E eu tenho que ver a igreja. Eu não estou falando igreja batista reação só. Eu estou falando igreja brasileira. Eu estou falando do Brasil. Eu estou falando no geral. A gente está distraído. E eu acho que a pior parte é que ninguém está fazendo nada. O liderado não ouve o líder se sente sozinho, o líder fica fraco. Porque para falar com a parede eu fico em casa. E o líder desiste da batalha. O liderado fala que foi abandonado e vai cada um para um canto e o evangelho se perde. Não é saudável. A gente está vivendo uma época em que a gente quer ficar falando que está saudável, que está bem, que está tudo ótimo. Mas a gente está mal. A gente normalizou o orgulho na igreja, a gente normalizou a fofoca na igreja. E aí uma geração que foi criada numa base do você faz o que eu mando, você não pergunta, agora virou adulta. E aí vieram os adolescentes, com um estilo totalmente diferente. O adolescente hoje em dia, ele não quer ser mandado. Se você está falando que eu tenho que fazer uma coisa, você tem que me explicar o motivo. Não tem essa. Os cultos de hoje em dia, a gente tem luz. A gente tem parede preta. A gente saiu do modelo tradicional que os adultos estavam acostumados. E a geração antiga, ela não se preocupou em se adaptar ou adaptar a mensagem para passar para a próxima geração. Mariana, adaptar é mudar o evangelho? Não, é você passar em uma linguagem que o outro vai entender. Porque esse papo de que o importante é que eu falei de Jesus não existe. Se eu chego uma pessoa brasileira que não sabe inglês e eu falo de Jesus para ela em inglês, então a mensagem foi entregue? Não! O adolescente, o jovem, fica abandonado no meio da igreja. O adolescente com muito tempo livre é novo demais para fazer as coisas. O jovem com pouco tempo livre, às vezes, tem que jogar tudo em cima dele. O adulto que tem muito tempo de experiência está lambendo a própria ferida. E o idoso já não tem nem mais a quem aconselhar. E uma geração não conversa com a outra e fica todo mundo isolado. E aí você vai falar, Mariana, a igreja não está doente. E entenda, eu não estou falando igreja noiva, a igreja descrita na Bíblia, que é falada como santa e pura, esperando o seu Senhor. Eu estou falando igreja composição de nós. Pessoas imperfeitas com criações diferentes. É muito difícil viver em unidade, porque é muito difícil lidar com o outro. Só que a gente está doente. E a gente não está falando que a gente está doente. E a consequência disso é que a gente vai perder a promessa. Aí você vai falar, Mariana, para de mentira. O Senhor é fiel, Ele vai cumprir as suas promessas. O Senhor é fiel, não estou questionando isso. Ele vai cumprir as promessas dele. Assim como Ele cumpriu com Israel. Israel viu as promessas serem feitas, mas Israel não viveu a plenitude da promessa, porque eles eram doentes, mas eles nunca admitiram isso. Alguma coisa acontecia, a promessa estava se cumprindo, Israel virava e reclamava, porque eles eram escravos demais para viverem de uma liberdade no Senhor. Então não se preocupa, a promessa vai se cumprir. A gente está jurando
Que eu vou dormir, eu vou acordar amanhã de manhã e vai estar notícia no meu Instagram, no meu Google, no meu WhatsApp. O avivamento veio sobre o Brasil. Eu não tive que fazer nada, eu só dormi. Não! A promessa exige o que o Senhor faz e o que nós fazemos. E como igreja, a gente está falhando. A gente não está admitindo a doença. A gente está fingindo que está tudo bem. A gente está perdendo os jovens e os adolescentes. E o problema é que quando a liderança morrer, quando os adultos se forem, quem vai ficar? São esses jovens e adolescentes de hoje em dia. Quem está lutando pela próxima geração, enquanto a igreja está distraída? Quem está tentando ensinar a próxima geração, enquanto os adultos estão brigando? Os idosos já não sabem mais o que fazer. Quem está lutando pelas promessas que o Senhor derramou sobre nós? Inclusive, eu até esqueci, eu trouxe a minha bandeira do Brasil. Ana Luísa falou, traz a bandeira do Brasil, Mário. Eu trouxe a bandeira do Brasil, porque a Ana Luísa pediu. Vou deixar ela aqui, calma aí. Como eu disse, eu fui criada no Evangelho. E, sendo criada no Evangelho, eu tenho uma mãe e um pai bem brabos, assim. Então, eu era criada em um ambiente de que eu cresci ouvindo as profecias sobre o Brasil. Eu cresci ouvindo sobre o avivamento que havia. E eu ficava ouvindo umas histórias malucas, de que uma vez teve avivamento em um lugar e a taxa de criminalidade caiu ao ponto das delegacias começarem a fechar. Que os jovens passavam na frente dos bares e os bares fechavam. Aquilo era loucura, aquilo era incrível. E eu falava, eu vou viver isso, meu Deus, vai vir sobre o Brasil. E só quem viveu sabe, só quem estava na época em que lançou Carpinteiro, do Alessandro Vilas Boas, sabe. A minha memória ela foi muito marcada pelo lançamento de O Carpinteiro, porque parece que o Brasil estava vivendo uma fase muito específica. Era um fogo muito específico. O avivamento ele estava sendo falado o tempo todo. As pessoas elas estavam buscando e parecia que estava acontecendo alguma coisa de verdade. E de repente, a gente perdeu. A gente perdeu. E veio uma nova geração. E ninguém está cuidando da nova geração. Porque, meu irmão, me explica. Como é que o jovem ou adolescente vai saber o que fazer dentro da igreja se você que sabe não ensina? Quer ver um exemplo? Talvez, se manifestasse 3 pessoas aqui na frente, os evangelistas e os pastores iam sair correndo para expulsar o demônio, e metade da igreja ia correr lá para trás, porque tem medo de demônio, porque nunca expulsou um demônio na vida. A gente precisa ser ensinado. E sabe, eu tenho 18 anos, e eu já estou ficando um pouco cansada, porque viver em igreja cansa. Mas, meu irmão, vou te contar algo. Eu não cansei ainda. Eu e a Renata, como eu falei, a gente lidera um GR de meninas e adolescentes. E elas estão de prova. De que acaba um GR, a gente está lá, ó, vocês têm o número da gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se precisar de ajuda, se precisar conversar, é só mandar mensagem pra gente. Elas estão de prova. A gente vive falando isso pra elas. O último GR que a gente teve, a gente conversou com elas sobre relacionamentos. A gente explicou como viver um namoro cristão, como uma garota cristã deve se portar quando ela se apaixona, como deve ser a amizade entre homem e mulher. Sabe por quê? Porque eu estou ensinando a próxima geração. Porque elas vão errar se elas quiserem. Porque a gente está ensinando. E quando elas têm dúvida, elas vêm falar com a gente explica, a gente pesquisa, a gente ensina, a gente faz tudo. Sabe por quê, meu irmão? Quando eu chegar no último dia perante o juiz e ele perguntar o que eu fiz com a vida das adolescentes que ele me entregou ao longo do caminho, eu vou falar, Senhor, eu expliquei, eu ensinei, eu aconselhei, mas eu não pude mandar na decisão que elas iam tomar. Mas a minha parte eu fiz. Não me será cobrado se elas errarem. Só que aí a gente volta para o assunto da doença.
a gente está doente. E a gente errou muito. Sabe por quê? Porque a santidade, ela virou piada. Eu tenho um jovem adolescente hoje na igreja, que se eu coloco ele do lado de uma pessoa que não é cristã, eu não sei falar se eu estou vendo algum cristão por perto. E não é só jovem adolescente não, é adulto. Porque quando chega no trabalho, tem gente fazendo piadinha com sexo, falando palavrão, e você se iguala, ao invés de fazer diferente. Porque quando chega na escola, não tem diferença entre ele e os amigos. Uma vez eu tive um amigo, eu via muito potencial nele. Vamos dizer assim, como cristão, eu olhava assim e falava, cara, esse menino tem alguma coisa. Ele tem um potencial muito específico. E um dia eu fui no aniversário dele. Ele estava lá com os amigos dele e nenhum amigo dele era cristão. Ele era o único cristão. E eu estava lá, se eu não conhecesse o meu amigo, eu não ia saber que tinha um cristão naquele lugar. A única coisa que eu via enquanto ele brincava com os amigos dele, enquanto ele jogava futebol com os amigos dele, eram garotos orgulhosos, querendo se amostrar, e mulherengos. E eu nem sabia se meu amigo estava de papo com alguém, mas era exatamente a imagem que ele me passou. Ele é cristão. Não tinha diferença entre um e outro. Que igreja é essa que não faz a diferença? Eu cresci na igreja. Eu sempre tive um princípio muito específico. Na adolescência, enquanto a minha liderança virou para os adolescentes e falaram, porque namorar na adolescência é uma experiência necessária. Minha mãe e meu pai viraram para mim e falaram, que bom que você não é todo mundo, você não vai namorar. Eu falei, tudo bem, né? E eu tive que ouvir muita piada ao longo da minha adolescência na escola. De aluno, de professor. Eu já ouvi tudo, qualquer tipo de coisa. E eu nunca me importei de ser diferente. Eu só ficava preocupada quando eu tinha que ouvir piada dentro da igreja. Porque eu olhava assim e falava, mas não era pra gente ser igual aqui? De adolescente para adolescente? Não era pra eu buscar a santidade e você tá buscando a santidade também? De jovem para jovem? Não era pro jovem estar sendo um exemplo pra mim de santidade? Por que parece que eu tô lutando uma luta sozinho? Meu apelido na igreja era Santinha. Sempre foi Santinha. Mas por que era Santinha? Não era só porque eu buscava as coisas do Senhor. Era porque eu era praticamente a única que tentava fazer diferente. Eles falavam, a Santinha. Quem? Mariana, a pastora ali, a Santinha. Porque ninguém estava nem aí. Eu tenho que ouvir a mulher hoje falando a frase mais clássica das mulheres, que homem não presta. Homem não presta. Quem fez isso? Tinha que ser homem. Ah, não, quem casou, casou. Quer ver uma coisa que me estressa? É eu estar conversando com alguém, a pessoa olhar para mim e falar, que da igreja? Ah, os da igreja são os piores. Ah, você não me estressa com essa frase. Sabe por quê? Não tem ninguém tentando fazer a diferença. Os meninos e as meninas que estão vindo, eles estão iguais a todo mundo. A santidade não é importante. Ninguém quer se consagrar ao Senhor. E aí eu pego um cara que está 24 horas por dia na igreja, eu coloco do lado de uma pessoa da escola dele, e eu não sei dizer quem é cristão e quem não é. Não fazem a diferença, não impactam ninguém. Doentes. A pior parte é que todo mundo aplaude. Meninos, me desculpa o termo, mas vamos escancarar o pecado, que são rodados. Conversa com todo mundo, dá mole para todo mundo, dá em cima de todo mundo. Rodado. E a igreja aplaude. Porque faz parte da adolescência. Meninas carentes, que amam falar que casou quem casou, homem não presta, mas aparece um homem na frente dela para ver se ela não está dando mole. Cadê a santidade, meu irmão?
Sabe quanta oportunidade eu já tive de pregar o evangelho só porque eu nunca beijei na boca? Eu não tô brincando. Começava o assunto na roda e eu falava, não, nunca tive essa experiência assim, nunca rolou comigo assim, nunca quis. Meus pais me educaram de um jeito meio diferente. E a pessoa olhava assim, Você nunca beijou na boca? Você nunca namorou? Eu falei assim, não, nunca. E a pessoa, mas como assim? Eu começava a explicar, e daqui a pouco eu tava falando de Jesus, daqui a pouco a pessoa tava chorando. O que eu fiz? Só vivi em santidade. O objetivo nem era aquele, mas alcançou. Sabe uma coisa que eu gosto muito de fazer? Eu gosto de não falar quando eu sou cristã. Eu chego assim em ambiente novo, eu não falo que eu sou crente. Me amarro em fazer isso. Porque eu quero saber quanto tempo vai demorar para aquelas pessoas notarem que eu sou cristã. Quanto tempo vai demorar para elas notarem que eu tenho algo de diferente. Então, quando eu chego num lugar, eu não saio, porque eu sou cristã. Não, eu fico na minha. Se perguntam, eu falo. Mas eu fico esperando. O mais recente agora, eu tinha que frequentar um lugar 3 dias na semana. Na segunda semana, eu estava arrumando as minhas coisas na minha mesa. O cara chegou assim e falou, você é evangélica, né? Aí eu olhei assim pra cara dele e falou, você tem cara de evangélica? Você tem jeitinho de evangélica? Eu falei, pois é. Eu acho que era porque eu tinha falado um amém mais cedo. Ele acabou pegando meu jargão. Mas eu estava fazendo diferença. Na escola, nos lugares por onde eu passei, por causa da vida de santidade que os meus pais me ensinaram a ter, eu impactava as pessoas sem precisar ficar citando versículo. Meu irmão, eu fico maluca com a situação que a igreja tá. Dos jovens e dos adolescentes se perdendo. Por que você está falando toda hora de jovem e de adolescente? Porque quando a liderança se for, é eles que ficam. Eles são os próximos pastores. Eles são os próximos evangelistas, como já foi falado. E se ninguém ensinar, se ninguém pegar na mão e você só olha que eu vou fazer, porque um dia eu não vou estar aqui e eu vou deixar na sua mão, tá bom? Você pega tal coisa em tal lugar, você vem aqui, você tem que fazer desse jeito. E largar na mão do jovem e do adolescente para ele começar a aprender. Porque quando você não tiver, eles que vão tomar a frente. E cara, eu fico maluca. Que eu tenho que ouvir os outros falando que ser crente é chato. Que eu tenho que ver os outros não querendo uma vida de santidade. Porque isso daí é inalcançável. O primeiro argumento que jogam pra cima de mim pra você é fácil, você cresceu na igreja? Aí eu fico, muito obrigada. Pra você é fácil, você sempre esteve na igreja, você nunca se desviou, Mariana. Pra você é fácil falar. E normalmente só me fala isso quem quer desculpa pra não mudar. E eu fico, tudo bem, fica do jeito que tá. Eu não posso te obrigar a mudar. Mas, cara, uma vez eu vi um cara contando uma história que ele cresceu na adolescência, ele cresceu na igreja, ele nunca se desviou. E na adolescência dele, a vida dele, as experiências dele, as lembranças dele, era dos jovens chegando nele e falando, Nick, qual foi? A gente vai evangelizar lá na praça. Tu vai com nós? Vou, ia lá, o garoto de 17, não, ele tinha menos. Enfim, um adolescente com um bando de jovens de 20 e poucos. Eles chegavam em quem? Nas pessoas que estavam na praça? Não, nos drogados. O cara tava acendendo baseado. Aí chegava lá o jovem, e o Nick olhando assim, ele, tu não vai quem tá acendendo baseado. Ele falou, é claro que eu vou, do que tá acendendo baseado. Tá vendo não? Tá o mais necessitado, ele ia. O cara com o baseado na mão. Ele chegava assim, vocês são muito fracos. Aí o cara olhava pra cara dele. Isso daí, pelo amor de Deus, negócio fraquinho, eu tenho um negócio muito mais forte aqui. Mas tu não ia aguentar. Meu irmão, pra estressar os drogados levantavam pronto pra bater nos caras. E o Nick, humildemente adolescente, olhava assim, dá tempo de ligar pra minha mãe pra falar que eu amei viver, foi muito bom ter ela como mãe, que eu talvez não volte pra casa. E o cara olhava assim, tu não sabe, né? Tu não aguenta, tá muito fraquinho. Me mostra. Cadê a droga? Tu não sabe que eu já usei? Cadê? Ele olhava assim, tu quer mesmo? Então tá. Espírito Santo de Deus. Agora eu oro para que toda a droga que está no organismo deles
perca o efeito para eles ouvirem a respeito da sua palavra. E o Nick fala que ele viu 2 homens feitos, chorando como recém-nascidos, ouvindo Jesus falar, sem estarem sob efeito de drogas. Essa é a lembrança que eu quero que as minhas adolescentes tenham. Essa é a adolescência e a juventude que eu quero oferecer para elas. E meu irmão, se você veio aqui hoje cansado, falando, eu tô para desistir, eu tô machucado, porque tá doendo, eu vou te dizer um negócio, eu não tô aqui para passar a mão na sua cabeça e falar que vai ficar tudo bem. Eu tô aqui para poder te dar um acorde, porque o inferno tá ficando cheio e a igreja tá de mimimi. Vamos testar aqui um negócio. Atenção, reação. Atenção, reação. Olha a nossa identidade. Nós temos uma identidade como igreja. E se a gente está aqui, a gente está debaixo dessa identidade. Avanço. Não é para ficar parado, não. Porque eu caí no chão. Porque tá doendo. Porque eu tô cansado. Meu irmão, atenção, reação. A nossa reação é avançar. Essa é a identidade que o Senhor nos deu como coletivo. Quem são vocês, juventude? Qual é o nome de vocês, juventude? Qual é o nome de vocês, adolescentes? Cadê os adolescentes? Qual é o nome de vocês? Reação. Juventude, quem são vocês? Adolescentes, quem são vocês? A nossa reação é avançar. E eu vou te falar, se a igreja inteira se posicionasse, olhando assim, não, agora já deu. Não, a gente está perdendo muito tempo, eu quero ver as promessas se cumprindo. Não, quer saber, eu vou fazer a diferença sim. O inferno estava maluco, meu irmão, porque eles iam perder muita gente. Sabe o efeito que um menino que é cristão de verdade pode fazer no ambiente dele? Ele pode sofrer muita perseguição, ser chamado de gay para baixo. Mas ele é visto como exemplo. Porque quem é cristão de verdade sempre é visto como exemplo. Porque a gente é verdadeiro. A gente não rouba. A gente coloca a mão no que a gente consegue fazer. E a gente faz com excelência. Porque é o que a palavra nos ensina. Uma garota que não se dobra aos padrões do mundo, meu irmão, ela bagunça o lugar onde ela está. Porque fica todo mundo na cabeça dela, porque você devia dar mole para fulano. Olha, fulano quer ficar com você, que não sei o quê, que não sei o quê. Olha assim, não, cara, eu tenho um princípio. E não é que eu não posso, é só que eu não quero. Meu Senhor é mais importante. O povo não entende. É só com o testemunho a gente já consegue bagunçar o lugar. Só que a gente está ficando parado. Quando eu estava escrevendo essa pregação, a única coisa que eu conseguia ver era a igreja cheia. E os pés fixados no chão. Ninguém estava avançando. Meu irmão, a gente está desperdiçando um potencial gigantesco. A gente tem força para impactar não só um bairro, mas uma geração inteira. Eu, como líder de GR, eu não tenho responsabilidade nenhuma de fazer uma festa do pijama na minha casa. E eu virei para Renata e eu falei, Renata, vamos fazer uma festa do pijama com as adolescentes? E elas se amarraram. E eu fiz isso porque eu amo cuidar de adolescentes, mas eu fiz isso porque elas têm que ter essas lembranças. Quando chegar a vez delas, elas também vão fazer. Eu estou só começando. E eu não sei se você está cansado, mas o Senhor me trouxe aqui hoje para falar, caiu, levanta, sacode a poeira e avança. A gente não está aqui para ficar chorando, para ficar de mimimi, a gente já perdeu muito tempo. O inferno já avançou demais. A gente está aqui para avançar. E meu irmão, quando um cristão se posiciona, o inferno treme. Sabe por quê?
gente saqueia o inferno só com testemunho, só com uma palavra, só com uma diferença. É uma geração saudável perante o Senhor, uma geração que se volta para a santidade. Olha, até aqui eu errei, mas agora eu vou fazer diferente. Sabe por quê? Eu amo meu Senhor e Ele ama pessoas. Eu amo meu Senhor e se eu quero viver com Ele, eu tenho que ter uma postura diferente. Nós precisamos voltar à essência que o Senhor nos deu. Santidade. Saudáveis. Não a palavra sozinha, é Bíblia. Saudáveis é mandamento. Nós precisamos ser irrepreensíveis para a volta do nosso Senhor. E quando a gente se posicionar, quando a gente olhar assim e falar, não, é tempo de avanço. Não é nem sobre a igreja encher, é sobre o inferno ficar vazio. Queria chamar o Ministério de Louvor para subir aqui. Sabe, eu acho que a gente não vê o nosso potencial como igreja. A gente não vê o nosso potencial como juventude, como adolescente. A gente não está aqui fazendo pouca coisa. A gente representa uma pessoa santa. E uma quarta-feira eu liberei essa palavra para a igreja falando que se para a gente alcançar a cura, primeiro a gente tem que admitir que a gente está doente, então só primeiro é dizer que eu estou doente. Mas eu estou doente porque eu quero ser saudável. Então eu admito porque eu quero ser saudável. Meu irmão, acabou o tempo da gente ficar de chororô. Acabou o tempo da gente ficar parado. Ai, porque está doendo? Meu irmão, corre! A gente tem força. Atenção, reação. Isso não são vozes juntas, isso é um exército na mão de Deus. Mas só é um exército quando a gente para de brigar, quando a gente abaixa o ego, quando a gente olha no olho do outro e fala, não é meu inimigo, é meu igual. É meu irmão, é minha irmã. A gente está junto. Lembrem-se de quem é o verdadeiro inimigo. Não é a pessoa do seu lado. É Satanás. E ele está ganhando espaço de um jeito que é triste. Porque a gente está esquecendo de olhar para o outro. A gente está esquecendo de ensinar o outro. A gente está achando tudo bem, já sabe o que tem que fazer. Não. Esses dias eu tive que conversar com um cara de 20 anos. Ele estava há 20 anos na igreja. E ele virou para mim, um grupo de pessoas, e falou, é porque eu não consigo imaginar eu namorar alguém. A pessoa está sozinha em casa, eu não fazer nada com a menina. Eu olhei para a cara dele, o quê? Sabe que isso é fornicação? Aí ele, sei. 20 anos na igreja e tu me mete essa. E eu passei 1 hora inteira explicando para ele por que fornicação era pecado, o sexo na área espiritual. Gente, eu peguei todo o meu conhecimento de Casados para Sempre. Eu nem fiz Casados para Sempre para poder falar para aquele menino. Eu passei 1 hora explicando para ele. Tinham 24 pessoas naquela sala. E eu passei 1 hora explicando para um cara de 20 anos, há 20 anos na igreja, por que fornicação é pecado. E quando eu parei de falar, porque eu não só fiquei falando de sexo, eu falei de Jesus. Porque ele queria argumentar em cima de mim, eu olhei para ele e eu falei, cara, se Cristo não é suficiente para você, então você vai cair em fornicação. Jesus não é suficiente. Mas se Cristo for suficiente para você, então você vai lutar contra a sua carne, respeitar a sua namorada e esperar até o casamento. Que é o mandamento que o Senhor nos deixou. Santidade, meu irmão. Santidade. E quando eu parei de falar, eu olhei ao redor, 24 pessoas estavam me olhando. Eram 24 jovens e adolescentes dentro de uma sala que tinham parado de fazer o que eles estavam fazendo para me ouvir falar de Jesus. Mariana, você está falando isso por mérito? Não, a única coisa que eu fiz foi preservar a santidade. É mandamento que o Senhor deixou para a gente.
Os adultos não podem estar na escola. A escola é a área que o adolescente invade. Os idosos, às vezes eles podem, mas o local de faculdade normalmente é do jovem. Eles alcançam. O mercado de trabalho é dos jovens, é dos adultos. A gente tem potência, a gente está deixando o diabo pegar lugar da gente, porque a gente fica discutindo, porque tal coisa é pecado, porque tal coisa é pecado. Não, porque você não pode fazer isso, não, porque desse jeito não pode. Meu irmão, avança, levanta e avança. Já deu de tempo de mimimi. É hora de fazer o inferno tremer com o posicionamento dos filhos do Senhor. A minha oração é que eu quero ver o avivamento vir sobre o Brasil. E no que eu posso, eu estou tentando. Trabalho de formiga, de 1 em 1. Mas eu estou tentando. Porque eu quero que os meus olhos contemplem o que o Senhor vai fazer. E que eu não esteja distraída quando Ele vir. Eu gostaria de pedir que mais uma vez os adolescentes da casa subissem até o altar. Desliga as luzes, por favor. Eu gostaria de pedir que a liderança, os evangelistas, que agora são pastores, ficassem aqui à frente. Os líderes dos adolescentes, os líderes da juventude, sejam diáconos. Estivessem aqui na frente, por favor. Meu irmão, nós temos uma identidade. A nossa identidade é reação, é reagir, é avançar. E quando a gente se une, pare de olhar o outro como inimigo, a gente faz a diferença. E nós fomos chamados para fazermos a diferença nesse tempo. Líderes, eis os seus liderados. Igreja, fique de pé, por favor. Igreja, eis a futura geração que vai tomar o lugar de vocês. Só que se nós não soubermos passar a mensagem, os pais vão morrer, a liderança vai morrer e eles não vão saber a quem servir. Essa galera tem muito potencial. Essa liderança tem muito potencial. Líderes, qual foi a última vez que vocês se permitiram ser ajudados? Liderados, qual foi a última vez que vocês confiaram nos seus líderes? Nesse momento eu queria fazer uma oração. Eu queria que os líderes subissem no altar enquanto o louvor toca e orasse para que eles não se perdessem, mas para que eles avançassem. Orassem por uma vida de santidade, para eles fazerem a diferença. Se você é pai e mãe e quiser orar pelos seus filhos que estão aqui no altar, você também tem liberdade. Se você é membro da igreja, sentir de orar por alguém, vem aqui na frente. Vamos consagrar uma geração. Podem vir. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, o teu olhar
aproximei, permaneci